tem o palato e tem o palato. A gente observa os componentes da cavidade nasal, né? Que fica a parte de cima aqui, ó. Você tem um septo nasal, aqui é um septo nasal. Então aqui você tem cavidade nasal do lado, cavidade nasal direito, cavidade nasal esquerda do outro lado, e aqui você vai descendo, né? Essa é a 90, você vai descendo aqui. Essa parte aqui é osso, né? Isso aqui é tecido ósseo, um lado do outro. Aqui você tem o órgão número nasal, que a gente sabe que o órgão número nasal ele fica ventral, a parte rostral do septo nasal, então, órgão número nasal do lado direito, órgão número nasal do lado esquerdo. E quando você vai descendo aqui, até aqui, ó, essa parte aqui é o assoalho da cavidade nasal. Essa parte aqui é o assoalho da cavidade nasal, certo? Meato, né? Meato nasal dorsal, meato nasal ventral, a parte de baixo. Então até aqui ainda é assoalho da cavidade nasal. Aí quando chega a partir daqui, ó, aqui é o osso, né? Aqui é parte óssea, mas quando chega a partir daqui para cá, aí já é o teto da cavidade oral. Então, ó, só virar a cabeça para baixo, né? Talvez fique mais difícil nessa posição. Mas mesmo você virando na posição de cima para baixo, do mesmo jeito. Ó. Aqui é a pele, que é essa parte de cima aqui. Aí quando eu vou descendo, pegar aqui o septo nasal logo embaixo, ó. Aqui ó, a ponta do septo nasal. Aí eu vou descendo, descendo, descendo. Aqui é cavidade nasal direita, cavidade nasal esquerda, eu vou descendo. Quando chegar aqui embaixo é a parte de baixo do septo nasal. Se você continuar, aí você vem para o teto da cavidade oral. Você desce aqui, ó, o órgão nasal, direito e esquerdo, o osso, parte óssea, esse processo palatino, né? Essa parte aqui, ó, esse é tecido ósseo. E aí já tem o revestimento dorsal da cavidade oral, que é o palato. Inclusive você vê, aquelas rugas, né? Aqui, ó. As rugas palatinas, né? Elas cheias de rugas assim, né? Palatinas ali na superfície dorsal da cavidade oral. De ruga tem uma rafa, né? A rafa é aquela no meio, né? Uma rafa palatina, né? Então, ó, na realidade, então, o palato duro ele se estende aqui é a cavidade oral, né? Mas aqui para baixo tem a língua. Quando tirou, aí a língua não ficou. Aí você tem aqui o teto da cavidade oral. Então, o palato duro ele vem daqui, né? Ele vem até aqui, ó. Essa parte está aqui, ele vem ó, até basicamente aqui. Então, esse é o palato duro, é essa extensão. É só, na realidade, o palato duro é só um revestimento, né? Aqui é osso, ó, o processo palatino. Aqui é osso, aqui é osso.
localizado, né? Essa parte vermelhinha aqui, escurinha, era aqui, né? Aqui, ó. O epitélio é tudo isso, é daqui para cá. Mas essa parte escurinha aqui é o revestimento que era aqui, não é isso? Vai levantar a boa. Acho que é Ele não explodir, tá ótimo. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o epitélio de revestimento. E aqui, ó, uma lâmina própria submucosa. Essa parte aqui é a lâmina própria submucosa. Tá? Ela vem, inclusive, ela se estende daqui até aqui, ó. Aqui na realidade é a lâmina própria, vê que esses dois tecidos são tecido conjuntivo diferente. Aqui é um tecido mais denso, aqui é um tecido mais fino. Aqui é o tecido da lâmina própria, aqui é o tecido da submucosa. Mas como a gente não tem uma muscular da mucosa separada, aí a gente diz que é uma lâmina própria submucosa e a gente considera a parte toda aqui. Esse tecido conjuntivo aqui da submucosa, da lâmina própria submucosa, ele vai se inserir aqui, ó, nesse revestimento osso, que é o chamado de periósteo. Isso aqui é o periósteo. Essa camadinha. Você vê que o tecido conjuntivo está justamente servindo. Então, daqui até aqui, né, pegando essa extensão, ó, daqui até aqui, é o palavra. Aí tem o quê? Tem uma lâmina própria, uma túnica mucosa submucosa, que é tudo isso, e tem um músculo, uma túnica muscular aqui, ó. Do lado do outro aqui, ó. Feixe de fibras musculares estriadas esqueléticas. Nos palatinos. É uma camadazinha muscular. Você pode dar uma ela é bem desenvolvida, ó. Um lado e outro. E nesse tecido aqui a gente encontra glândulas. Esse aqui tem, ó, as glândulas. Glândulas palatinas. Fica onde? Fica no tecido conjuntivo da lâmina própria submucosa. Ela tem a parte acinar, como toda glândula, né? E tem a parte ductal. Ela tem as duas porções. Porção acinar e porção ductal. Isso é a palavra. Se você mudar, ó, aqui é a cavidade oral, vou botar outro, só para curiosidade. Esse tem outro. Localizar, né? Primeira coisa que a gente procura, mais fácil de você encontrar é pelo septo. Então você se orienta pelo septo aqui, ó. Aqui é a parte dorsal, aqui é pele, ó. Tem polifibroso ali, ó. Então aqui é pele. Aí aqui é osso, esse osso aqui, né? Frontal. Aqui, ó. É a pontinha do osso, é? Essa parte de cima aqui, tem uma base óssea aqui, ó. Quando você pega aqui, a base óssea é isso aqui, ó. É o osso frontal. Aí, ó, a cartilagem, ela se insere no osso frontal, tá aqui, ó, a inserção dela. Se é o
dorsal dele e aqui é a superfície ventral. Aí aqui tem o órgão nasal 2 aqui, ó. O osso palatino aqui, ó, esse é o osso palatino. Um alto e do outro. Então a partir daqui, ó, o osso palatino aqui, que aqui é o periósteo, ó. O periósteo de dois lados, esse é o periósteo. E reveste o osso aqui palatino. Mais para trás, né? Falar, já é maxilar, na realidade, isso aqui fica mais voltado para é a mesma. Aí aqui já é tudo isso, é palato duro. Aí vem daqui do periósteo, até aqui. Aqui já, tá vendo aqui como a queratina está bem mais desenvolvida do que o outro. O epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, a lâmina própria, submucosa, tudo isso aqui. Aqui é lâmina própria e submucosa, mas a gente inclui as duas, porque ela tem separação muscular e mucosa. As glândulas. Aqui, ó, aqui, vasos, né? Vaso aqui vascularizado, né? Ele tem essas áreas do palato duro. Você vê a área de grande vascularização. Por isso que quando a gente muitas vezes está fazendo cirurgia dentária, isso aqui é no cavalo tem muito, esses plexos vasculares. Sabe? Isso aqui é um plexo vascular. Tem, ó, aqui é um vaso, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Tem vários componentes vasculares, veias, ó. Um conjunto de grandes veias. O tecido conjuntivo subepitelial. Aí às vezes você, quando bota sangra muito, que atinge o plexo vascular, o palato duro. Os animais, todos eles têm essa hipervascularização do palato, mas o cavalo tem muita extensão desses plexos vasculares, característica. Cuidado quando estiver mexendo na boca do cavalo. Está aqui, ó. Então, aqui, o epitélio, aqui é a cavidade oral. Músculo palatino, né? Fluido muscular, o palatino é fluido muscular, peixes e fibras musculares transferentes. É fácil? Alguma dúvida? Oi? Não chegar nada, está esperando vocês. A foto submucosa aqui, ó. O músculo palatino, ó, do lado esquerdo, do lado direito, e aqui glândulas e esse plexo vascular, só isso. As glândulas são essas aqui, ó. Elas podem, geralmente elas são serosas. Mas elas estão aqui no tecido conjuntivo da glândula própria e submucosa. Porque ela é um pouco mais profunda, né? Porque o epitélio está aqui, ó. E ela está aqui, mas isso não é profundo muito, não. Porque quando você pega o bisturi, você corta para mexer. Não faz muita extração de dentro do cavalo, às vezes, né? Aí quando você bota o bisturi que corta, você vai direto no plexo vascular. O epitélio é estratificado pavimentoso queratinizado. Isso aqui é o teto da cavidade oral. O palato mole
que é a diferença do palato duro e do palato mole? Tem duas diferenças. Ausência do osso. Primeira diferença, o palato duro ele se apoia no osso. Que é o colchão. Por isso que não é estimatório. Isso é o osso, o incisivo ou o maxilar, né? O processo palato duro incisivo maxilar, onde o osso vai se apoiar justamente no osso. Já no palato mole não tem osso. Por isso que ele é mole. Né? O palato duro é mais rostral, então forma o teto da cavidade oral. O palato mole é mais caudal, então ele separa a naso, faringe da orofaringe, então ele está mais na faringe. Enquanto o palato duro está na cavidade oral, o palato mole está na faringe, então ele fica separando ali a naso da orofaringe. É uma prega. É uma prega dos revestimentos da cavidade nasal, da nasofaringe, dorsalmente e da orofaringe ventralmente. Uma prega de túnica mucosa, submucosa. Tá, aí vou tirar o palato duro e a gente vê o palato mole. Então, osso, óvulo, E conta queratina? queratina e ponta, se tiver, né? Se o epitélio for queratinizar, na realidade tem dois epitélios no palato mole. Tem um epitélio que fica para a cavidade oral, que é esse, é o queratinizado, a queratina. Então, estratificado pavimentoso queratinizado, isso aqui é o teto da naso ou da orofaringe, né? Fica para baixo, não, fica para baixo, lá dentro para baixo. Então, é o teto da orofaringe. Aí, quando você sobe do outro lado, do palato mole, aí você tem outro revestimento. Enquanto o epitélio aqui é estratificado, pavimentoso, queratinizado, esse aqui, ó, do lado de cima tem que ser um epitélio respiratório, pode ser estratificado. Esse está lá, porque tem muita lâmina que ele tira e nem mantém o epitélio, sai rasgando. Tem muita lâmina que aí no ponto de baixo, mas no ponto de cima. Eles retiraram sem manter o epitélio. Eles deixaram alguma sobra dentro do epitélio. Aqui é a lâmina própria, esse grupo próprio. Essa parte. O epitélio fica logo aqui em cima. Esse parte aqui. Tem lâmina que tem. Mas outra não. Depende da mão da coleta. Deixa eu não, também já tem a outra do outro lado aqui, ó. Vê se tem alguma aqui. Se eu está. O cara quando vai tirar, ele tira completo. Ele tira mais terra e não tira o outro. Deixa eu ver a parte de cima. Tem uma terra. Aí tira mais a parte de baixo. É mais fácil, né? A parte de baixo, o epitélio é mais fácil de tirar. A parte de baixo, vou pegar outro. Vou botar esse.
estratificado prismático, estratificado pavimentoso, seu estratificado pavimentoso caracterizado, estratificado pavimentoso caracterizado, não precisa, e em cima seu estratificado prismático. Então, o seu estratificado é isso. Uma parte dele aqui, aqui é o tecido da lâmina própria e o pó. Era esse o arquiteto, mas está tão feio aqui, ó. É o arquiteto de investimento. Essa parte dele aqui. Pegar outro. Essa é parte da terra. Seu estratificado. Na realidade, você tem o epitélio. Seu estratificado tem a lâmina própria subindo o pó. É esse tecido conjuntivo. Aqui é outra parte do epitélio seu. Isso aqui, ó, até dá para ver, ó, parte do epitélio do e aqui a lâmina própria sobre o pó. Aqui também mais uma parte do epitélio e a lâmina própria sobre o pó. Deixa eu ver aqui. Ela pega 10 corpos dentro do bloco, se tiver um defeito no bloco, o defeito está em todos. Porque é um bloco só. Aqui é o teto da orofaringe, teto estratificado pavimentoso caracterizado, né? E lá em cima, o assoalho da naso. Lá, marca de cílio, praticar, esse aparece. Parece isso. Não tá. Tá só o tecido conjuntivo. Falando na bloco. Dá uma e isso não tem. Também como? Só muda a cor. Ele vai é igual aquele primeiro. Também bloco. Mas é assim, a superfície ventral é o teto da oro faringe. A superfície dorsal é o assoalho da naso, né? Da naso faringe.
realidade. Só tem sujeira, professor. Eu dizendo que era queratina. Só tem sujeira. Se eu estar ficado em cima, dificilmente eu não vivo. E também ele solta mais rápido, não é pele mais fácil de se romper. Quando a pessoa está fazendo, aí ele tem um cuidado para ele não romper na hora que a gente está fazendo. Se a pessoa fizer em escala industrial, como esse pessoal vem dando faz, o negócio é mal para poder entregar e pegar outra coisa. Mas na realidade é assim, ó, aqui embaixo é o artério naso da orofaringe. Então a orofaringe fica aqui. Aqui é o revestimento o revestimento dorsal, do teto da orofaringe. Aí você tem o artério e tem uma lâmina própria aqui, ó, subindo o pó. Inclusive, ele é uma lâmina relativamente bem desenvolvida. Aí, ó, você vê também as glândulas. Do mesmo jeito que você vê glândula lá no palato duro, você vê glândula palatina aqui no palato alto. Isso aqui são ácidos. Esses ácidos aqui são ácidos mucosos, né? Constitui glândulas salivares ou glândulas salivares. Glândulas salivares, tanto essa aqui como aquela lá do palato duro. São glândulas salivares. Ó, tá vendo aqui mais? Ó, embaixo. Aqui o artério, aqui a lâmina própria, subindo volta, aqui as glândulas, os feixes de fibras musculares e a túnica muscular, ele fica aqui, ó, para estar mais. Aqui são fibras musculares, ó, feixe de fibra muscular, essa parte aqui, ó. Isso é músculo palatino, esse segmento. São feixe de fibra muscular. É o outro componente. Aqui a outra lâmina própria submucosa. Aqui, como eu disse para vocês, é um fibro etéreo pseudoestratificado, que é o artério respiratório. Aqui tem mais feixes de fibra. Ó. Aqui os feixes de fibras
vários feixes aqui. Cada um desses é um feixe de vida. Essa disposição, essa área. Aqui é a fibra muscular. Aqui é a túnica muscular. Aqui para cá. Mas elas têm também alguns feixes deles que se espalham aqui pelo meio. Você vê que aqui nessa área aqui está bem concentrado. Daqui para baixo, dessa túnica muscular aqui desses feixes para baixo, é a parte de revestimento da cavidade oral. Então você tem o epitélio, a lâmina própria submucosa até aqui, ó. Aqui a túnica muscular. E aqui, ó, para cima já o revestimento do outro lado. É o assoalho da nasofaringe, a lâmina própria submucosa, glândulas, né? Glândulas palatinas. A partir daqui a túnica muscular. E aqui já a lâmina própria submucosa, o revestimento da roda. Quem faz a separação entre os dois revestimentos é a túnica muscular. Isso é uma prega. Uma prega de duas túnicas. Dorsal tem a túnica, o revestimento do assoalho da nasofaringe, e ventral tem um revestimento do teto da aura. Uma prega que separa a faringe. Aqui a faringe serve aos dois sistemas, né? Serve ao aparelho respiratório, serve ao aparelho digestório. Glândula salivar. Aí glândula salivar é assim, nós temos as pequenas glândulas e temos as grandes glândulas salivares. Todas elas, as pequenas, que são chamadas murais, elas estão localizadas nos órgãos, como essa aí, a palatina. A palatina é uma pequena glândula salivar. As labiais, pequenas glândulas salivares. Linguais, as bucais, pequenas glândulas. Glândula salivar tem aquelas que são murais na parede dos órgãos e extramurais. As extramurais são as grandes glândulas, glândulas parótidas, são pares, elas são pares. Glândulas parótidas, glândulas mandibulares, né? Glândulas sublinguais, zigomáticas. Essas glândulas, elas são extramulares, elas são órgãos glandulares separados, maiores, elas são maiores. E elas têm ducto. Por exemplo, você tem um ducto aqui do lado do ducto parótido, que sai da glândula parótida e vai desembocar no interior da cavidade oral. Um lado do outro, vestido da cavidade oral. Você tem as glândulas mandibulares, as glândulas são os mandíbulas. As glândulas mandibulares, nas glândulas mandibulares você tem o ducto da glândula mandibular, o ducto da glândula ele vem aqui, ó, desemboca aqui nas carículas sublinguais, né? Então, e as glândulas sublinguais,
elas têm dois sistemas de dutos. Tem uma parte dela que é chamada difusa, e tem a parte dela chamada compacta. Qual que é a diferença? A difusa tem glândula salivar sublingual difusa, tem glândula salivar sublingual compacta. A diferença é que a compacta ela só tem um duto de excreção e ele vai direto para desembocar junto com o duto da glândula mandibular e desemboca na garganta. E a que é difusa não, tem vários pequenos dutos. Desemboca no interior da cavidade. Mas no geral, tirando uma pela outra, ela é um órgão parenquimatoso, então a gente vai ter cápsula, trabécula, faringe. Tanto as pequenas como as grandes glândulas salivares. E no caso do parênquima, que é a parte funcional da glândula salivar, pequenas e grandes glândulas salivares, similares e funcionais, ambas, você tem duas porções. A porção acinar e a porção ductal. A porção ductal. A porção acinar são os ácidos, ácidos glucosos, serosos, ou aqueles que têm acidez, né? Vamos ver, chamar de bichos. E a porção ductal, os dutos, que são dutos intercalares, dutos estriados e dutos. Os dutos, eles se diferenciam pelos revestimentos. Os intercalares são revestidos por epitélio simples, né? Os estriados por epitélio prismático simples e os excretores por epitélios biestratificados prismático ou epitélio estratificado no tamanho. E é assim, começa com o estratificado público, depois avança para o estratificado prismático, aí quando chega lá perto da desembocadura, aí vai para o estratificado. A medusa é o mesmo epitélio de revestimento da cavidade oral.